Começa agora. Me Tira do Perrengue. E bora sair desse perrengue, porque dinheiro na mão é solução. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio desse programa Me Tira do Perrengue, porque mudou, né? Você tá sabendo já, né? Que mudou o nome, mudou o visual, mudou tudo. Então agora o novo programa Me Tira do Perrengue, seja muito bem-vindo a esse episódio, que é a continuação do episódio da semana passada, que nós estávamos falando sobre as bets, né? O jogo do tigrinho, o vício envolvendo as apostas nesse tipo de jogo, as suas consequências, porque a gente sabe, virou febre, tá todo mundo falando sobre isso, muita coisa acontecendo, já virou caso de polícia, já deu delegacia, tem mãe presa, tem irmã presa, tá? O negócio tá pegando fogo, então a gente vai continuar com esse assunto hoje aqui no episódio. Para entender que não é um assunto que não é brincadeira, na verdade, né? Exato. Então tá dando aí caso de polícia e jogos de azar são proibidos no Brasil já há muito tempo, isso não é novidade para ninguém. E os influencers estão aí, aproveitando, à tortas e direitas, divulgando. E, gente, não é verdade. Não é verdade, não é. Acredite. Érico tem recebido mensagens aí para ser influenciador dos jogos. Eu também. Então, assim, eu e o Érico estamos recebendo. Gente, não é verdade. E a oferta não é pequena, alta. não. É tipo oferta. R$100 mil por mês para poder divulgar. Eu trouxe até um tigrinho aqui. Mentira, trouxe não. Para mostrar o tigrinho. Então, vamos continuar com esse assunto. No episódio anterior, a gente abordou com a doutora Mônica e com a Eduarda a situação da geração Z, questões emocionais e tudo mais. A gente vai continuar com esse tema. E você quer começar com a notícia da influencer? Porque nós terminamos o... Eu tenho um monte de pergunta aqui para não, vamos fazer. A gente terminou o episódio passado justamente com a questão de como que os jovens, né, como que a geração Z, principalmente a geração Z, mas todo mundo cai nessa, de ser influenciado, né, pelos famosos influencers aí, e principalmente nessa questão dos jogos. E nós tivemos essa semana aí, nos últimos 15 dias aí, né? Olha, tá até aí no nosso telão aí, né? Uma influencer muito famosa que foi presa, né? Já está já em prisão domiciliar, né? Já pagou fiança, enfim, com relação a isso, né? E aí eu queria perguntar para o Eduardo, já começar com o Eduardo, como que a sua geração, que é a geração Z, observa isso que está acontecendo, ou seja, é uma influência que, como você disse no programa anterior, né, motiva muito o comportamento da geração Z e com esse desfecho, com essa situação. Como que a geração Z olha para isso, reage como, vê com naturalidade, fica abismado? Como é que funciona essa reação da geração Z com relação a isso que está acontecendo? Não tem nem como olhar com naturalidade. Acredito eu, porque eu fiquei chocada com essa notícia. Primeiro vem o choque, né? A gente já escutou notícias assim, mas não algo com uma influência, não algo tão grande assim, porque existem histórias de pessoas que já ficaram endividadas, já perderam bastante coisas por causa desses jogos de aposta online. Então, primeiro vem o choque, vem essa preocupação, vem as perguntas. Como que a pessoa se deixou chegar nesse estado? Como ela não viu que ela estava gastando muito? Como? Tipo assim, é a preocupação e tentar entender. Mas também com a preocupação meio que é a crítica, porque a minha geração é uma geração do que critica também. Vocês gostam de apontar o dedo, né? É verdade. É uma geração que critica, porque se a gente não tá na pele, a gente vai... ela tinha que saber por que ela estava assim. Como que ela não conseguiu notar que ela estava gastando muito, que ela estava se endividando, que ela chegou nessa situação, como você deixou. Mas muitas vezes, o que a pessoa, como ela não está no lugar da pessoa, ela não vê que é uma bola de neve que vai rodando, e quando para, tá lá naquela situação que se encontra. Porque, como a doutora Mônica falou no episódio passado, é uma situação que o vício... você não consegue ver até você chegar lá e ver e reconhecer que realmente está viciado no jogo, porque é um jogo que trabalha com sistema de recompensas. Então, se tá bom para você, você não vai ver até chegar numa situação ruim, parar para ver e analisar tudo. E como não se fala muito dos riscos, então continua nesse mesmo jogando até parar para ver uma situação assim que choca e abrir o olho. Então, temos que falar mais sobre os riscos desses jogos online.
Só para complementar... Duda ficou brava. Ficou. Você viu? Eu senti também. Deu uma calorada aqui, ela ficou brava. Teve uma reação, Você calma, viu? fica tranquila. Você não está jogando, certo? Ou você está jogando também? Eu tô jogando. Não tá Mãe, pai, eu não tô jogando. Isso, não tá jogando. Não, pode ficar brava, a gente deixa. Aqui você pode ficar. Mas é interessante o que você está falando. Eu estava conversando com uma pessoa na semana passada, e essa pessoa tem uma secretária doméstica, né? Alguém que vai ajudar. E essa secretária doméstica estava devendo R$200 mil de joguinho, né? Pegou dinheiro com a agiota, pegou dinheiro com o banco, pegou consignado, pegou com parente. Tem casamento acabando. Então assim, a coisa está indo gente, muito caos, grave. uma pandemia, né? É uma pandemia. Vive uma pandemia. Exatamente. E a doutora falou no outro episódio sobre Davi e Golias. Engraçado que semana retrasada eu escrevi no meu Instagram assim... nós, educadores financeiros, quando a gente acha que a educação financeira vai alavancar no Brasil, levanta-se um Golias contra nós. Eu escrevi isso no meu Instagram e a doutora falou que eu lembrei. E é isso. Exatamente. É uma luta, parece que está só piorando, né? A gente tenta alavancar aqui a educação financeira no nosso país. Eu estou com saudade, né? Porque a gente brigava com cartão de crédito. É fácil, né? A briga agora não é mais com cartão de crédito só, né? Exatamente. É com as bets e o tigrinho. Doutora, eu tenho uma pergunta, surpresa. Eita, demorou, hein? No episódio passado não teve, né? Vai ter que compensar agora. É que a doutora falou no episódio passado sobre a importância da família estar atenta, observando e buscar ajuda, né? Para aquela pessoa, ela mesmo, às vezes ela não vai dizer que precisa, mas a família está tão atenta que vai falar, não, vamos mesmo assim, de uma maneira aqui, né, ou outra, oferecer essa ajuda. A senhora falou de grupo de ajuda e tudo mais. E o que acontece? Aparece muito pra gente, né? Acho que pro Érico também, pra mim aparece muitas pessoas que, Patrícia, eu tô no meu limite. Me endividei, eu preciso sair dessa e eu não sei como. E eu sempre falo, primeira coisa, antes de organizar as finanças, você precisa se cuidar. As finanças é importante, mas nesse momento a pessoa ficar bem é mais importante. Até para ela ter força, saúde mental, para poder sair disso. Só que o que acontece, doutora, as pessoas não têm dinheiro para investir numa psicoterapia, em buscar um psiquiatra, ela não tem. Então, assim, existem grupos de apoio gratuitos? Vamos lá, Patrícia. Primeiro, acho que o que a gente pode falar aqui, né, que o programa, por exemplo, é gratuito, né? E vocês têm vários episódios gravados à disposição com educação financeira gratuita, né? Porque um dos caminhos é a educação financeira. A solução, vamos dizer assim, para quem hoje está se vendo assim, cheguei no meu limite, preciso de uma solução. Um dos pontos é buscar educação financeira. Porque é a partir daí que você não vai fazer de novo. Não é buscar dinheiro. A pessoa pensa que ela precisa de mais dinheiro, de algum lugar tirar dinheiro, né? Porque ela já tirou empréstimo de tudo quanto é lugar, né? E arrumar mais dinheiro. E não é, porque senão daqui a pouco ela está na mesma situação, não é isso? Ela precisa de educação financeira. E educação financeira, ela consegue, vamos dizer assim, gratuitamente, né? De boa qualidade, procurando. E aí eu queria falar, antes de te responder, para essa pessoa, que a gente tem que entender que nós tomamos decisões ruins. As nossas decisões são ruins, não a gente. Separar a nossa pessoa das nossas atitudes. Porque, às vezes, quando a gente faz, né, essas ações, né, como do jogo, e aí a gente se envolve com isso, e isso... acaba até envolvendo outras pessoas da família, prejudicando outras pessoas, a gente começa a sentir-se mal, traz muita culpa e vergonha, né? Muita culpa e vergonha. Eu acho que, primeiro, não é muito divulgado, né? E não é muito cultural nosso, mas talvez pudesse gerar até outras consequências ainda maiores socialmente, né? Como, por exemplo, que suicídio, questões assim. Né, de tão sério que é essa questão que nós estamos falando, né? Então, primeiro, separe o que você fez de você, né? E isso passa pelaquela conversa que a gente estava falando aqui, em relação aos influencers, né, da geração Z, que é a gente entender que nosso valor não passa por coisas, não passa por ter, né?
Por isso que vale a pena a primeira ação ser a conversa da família, a conversa dos amigos, né? Porque a gente começa a entender que não é só a questão de marca, de coisas, né? Essa ostentação, que tem coisas mais importantes e valores mais importantes do que coisas, né? E a gente precisa trabalhar isso também. Bom, agora, a ajuda gratuita, ela é possível. Na faculdade mesmo que a Eduarda estuda, por exemplo, tem lá a clínica de psicologia, que ela faz atendimento à sociedade, né, de forma gratuita, tá? Então, tem um link, é possível, depois a gente pode estar vendo uma forma de divulgar isso através de vocês, e aí as pessoas podem fazer. Mas em todas as faculdades particulares do Espírito Santo, que tem o curso de psicologia, vai ter a clínica, né, porque vão ter os alunos formandos, que vão ter, sob a supervisão dos professores, o atendimento à comunidade. E aí as pessoas podem ter esse tipo de atendimento. Os hospitais das clínicas, né, dos estados também, e nós temos aqui no nosso estado, também fazem esse tipo de atendimento ambulatorial gratuito, né? A gente tem aqui vários tipos de grupo e de atendimento. Eu não sei exatamente se esse para jogos de azar já foi montado aqui, né? Mas é possível, né? Então, assim, eu acho que vale a pena a pessoa buscar essa ajuda, buscar informação, né? E também, de uma forma geral, as políticas públicas, o governo entender que as pessoas estão precisando disso e estão buscando. Porque, mais uma vez, a gente não pode jogar isso na conta só do indivíduo, né? O governo tem que, de alguma forma, fazer alguma coisa nas consequências, né, dessa situação, porque é isso, é uma questão social, uma questão que está atingindo a todos, né? Então tem que ser feita alguma coisa dessa forma. Olha que legal. Patrícia, vamos combinar uma coisa? Nós vamos disponibilizar o link que a doutora Mônica falou agora, da faculdade da FAESA, que tem um atendimento, na descrição aqui do YouTube, tá? Para você pegar. Vamos colocar também no nosso Instagram, perrengue.financas, o link também com o telefone, para que você, que esteja passando por essa situação, ou alguém que você conheça, um parente, né, um cônjuge, enfim, um filho, possa entrar em contato e buscar ajuda, porque é isso, né? Precisa de ajuda, tem que ter profissional adequado para poder acompanhar, para poder sair dessa situação, certo? Isso. Então vamos deixar, tá combinado? Combinado. Deixar combinado. E aí eu vou puxar para a Eduarda, porque a doutora Mônica falou da questão da educação financeira. E lá na faculdade existe um projeto que você inclusive faz parte. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Esse projeto, ele trabalha com a educação financeira. E aí, o que eu quero que você diga, né? Se você de fato aprendeu alguma coisa sobre educação financeira e como isso te ajuda a não cair, ou se já caiu, né, de repente, você pode falar também, né? Revelações. Revelações. Ai, gente, eu caí, mas eu me levantei. Você pode falar também. Lembrando que o professor coordenador responsável é o Érico. Você vê como é que são as coisas, né? Mas diz pra gente. Então, tem o projeto FAESA Finance, professor Érico como professor responsável. Temos 3 eixos lá e, em especial, o eixo de educação financeira. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com esse projeto logo no comecinho, quando ele começou a ganhar pernas no ano passado, semestre do ano passado. Eu trabalhei especialmente nesse eixo de educação financeira. Ele abriu os meus olhos muito, tipo assim, muito mesmo, para a parte de educação financeira, porque até então eu não tinha parado para me organizar financeiramente. Era um desastre. Então, quando a gente começou a fazer o atendimento do ano passado Desenrola Brasil, eu pude ver e aplicar na minha vida como posso tanto ajudar as pessoas a entender o que é educação financeira, a sair do endividamento, a se organizar e ver que não é um bicho de 7 cabeças, tanto a aplicar na minha vida, a me organizar melhor financeiramente. Então, eu acredito muito que tinha que ter educação financeira dentro das escolas.
porque você sai das escolas e você não entende nada do mundo financeiro. Você não entende os nomes que tem, você não entende as nomenclaturas, as siglas que tem, então você sai completamente perdido. E se tivesse um pouco de educação financeira, você não cairia nos jogos de azar online. Então, é um projeto muito interessante. Posso divulgar que a gente vai fazer um atendimento futuro? Aproveita. Então, vamos fazer um atendimento futuramente. Estamos organizando, nos planejando para fazer um atendimento tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, para ajudar nessa questão de endividamentos. Érico vai divulgar aqui com certeza. Mas fala o Instagram do projeto. Vou falar o Instagram é faesa.finance. Érico vai deixar também na descrição. Mais uma descrição para te colocar. Mas aqui porque são braços e pernas e tudo, gente, que apoia a gente nesse movimento. Exatamente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Fala de novo o Instagram lá. faesa.finance. Então, quem quiser se interessar, fica de olho. Vamos divulgar as datas, o local, o horário. E é só aparecer lá que os alunos vão ajudar vocês. Então, se você está precisando de ajuda, uma ajuda, né, com um profissional psicólogo, psiquiatra, a doutora Mônica já deu aqui a dica, já está na descrição aqui do vídeo, já tem um caminho. E para organizar as suas finanças, também já tem aqui a descrição, já tem o Instagram, já tem o caminho também. Além do perrengue, só não sai do problema quem realmente não quiser, porque tem solução. Tem solução, isso aí. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho sobre relação saudável com o dinheiro. Eita! Coisa boa. Vamos lá. É um desafio, né? É desafio. Sim. É um desafio. Nos tempos de hoje, ter uma relação saudável com o dinheiro, onde o influenciador está te bombardeando de informações de coisas de ostentação. A vida do outro parece que é sempre melhor. O que eu tenho nunca é suficiente. Nunca tá bom. Sabe? Essa coisa do querer. A doutora falou sobre isso, né? A gente tá olhando muito pro ter e esquecendo de olhar pro ser. Isso. Essa é a verdade. Então, doutora, fala pra gente como ter uma relação saudável com o dinheiro nesse mundo louco da ostentação. Então, eu acho que uma coisa que eu poderia destacar, que sua pergunta é bem profunda, né? Dá pra gente falar bastante coisa, mas a gente poderia começar por uma questão, Patrícia. Eu acho que as nossas emoções, uma questão que influencia muito na questão financeira, no comportamento econômico, é na impulsividade. É difícil você ter uma relação saudável com o dinheiro sendo impulsivo. E isso é uma questão que, vamos dizer assim, né? O outro lado sabe disso, que a gente tem esse lado emocional, né? E eles fazem de tudo para que a gente, por exemplo, faça compras por impulso, use nosso dinheiro muito por impulso. A questão dos jogos acaba sendo uma ação impulsiva, né? Então, seria interessante a gente, nada mais por exemplo, a educação financeira, o fortalecimento de uma racionalidade, né, de você ser racional com o uso do seu dinheiro, onde você estabelece metas, estabelece quanto você pode gastar, quanto você tem, você gasta o que você tem, não o que você não tem, né? Você pensa em investimentos, começa a pensar em quanto eu posso ter para o futuro. Pensar em investimento é um pensamento a longo prazo. É o contrário da impulsividade. Impulsividade é o agora, né? Eu quero ter essa blusa e eu quero ter a blusa agora. Não, mas eu também quero ter tanto investido para o final do ano para uma viagem. Aí eu vou pesar, eu quero a blusa agora ou quero a viagem do final do ano, né? Mas se eu não paro para pensar na viagem, eu estou sempre fazendo as coisas do agora, né? Então, trabalhar esse traço da impulsividade, né? E aí também existem alguns mecanismos que vão ser usados na publicidade, aí eu vou fazer aqui, né, o outro lado aqui, né, em relação à publicidade, à psicologia do consumidor, que vão usar
alguns mecanismos, vou entregar aqui o pessoal, né? Entrega o ouro. Da propaganda. Entrega o ouro. Que eles vão usar, que é, por exemplo, a questão da urgência, da escassez. É a última peça, essa coleção vai acabar, Eduarda, você não vai achar mais nenhuma peça dessa. Acabou. Aí já dá um ciricutico, né? Meu Deus, eu não vou achar mais isso nunca mais. Aí daqui a pouco você vê que tem de novo, que tem outro igual, que tem parecido, né? Mostra um monte de gente comprando para você querer estar junto da manada, né? Isso, Tipo, nossa, eu não posso ficar fora do grupo. Exatamente. Leve 2 e pague 1. Sim, eu acho que uma das coisas mais sutis é o que usa-se, né, para o consumo, é a questão do olfato, que é usado, a questão do cheiro para te relaxar, para te trazer lembranças, onde você fica ali e acaba sendo impulsionado ao consumo também. Então, assim, há até um refinamento em relação a isso, né? Então, como é que eu faço? Principalmente para você ter uma relação, pensando nessa relação saudável, principalmente em compras mais caras, coisas que você vai ter um investimento maior, faça uma pausa, né? Eles falam, tem um nome técnico, cooling, um resfriamento. Não dê ali a sua resposta na hora, né? Vou pensar, amanhã eu volto aqui e te respondo, né? Ou então vou pensar, corretor, espera um pouquinho, porque eles querem que você fale na hora, feche na hora, né? Então, pensa, porque é justamente esse ato de pensar que quando você for dormir, seu cérebro, né, vai justamente também reelaborar ali tudo que você passou no dia, todas as questões ali envolvidas no seu ato de comprar, e você vai saber no outro dia muito melhor se você realmente deve fazer aquilo ou não deve fazer. Então, uma das formas seria essa, né? Trabalhar esse ato da gente não fazer a nossa vida financeira com a emoção aflorada, né? E aí envolve, por exemplo, também para quem já é investidor ou pensa em investir, também não fazer isso usando as emoções. Mas eu acho que isso já é um papo para outro dia, assim, para um outro momento. Teremos, com certeza. E é legal, então, que a nossa mãe ensinava educação financeira pra gente. Eu tava pensando nisso. Na volta a gente compra. A gente é a melhor educação. Educação financeira, assim, na raiz do negócio, né? Na volta a gente compra nunca mais. Não vai comprar. A doutora falou sobre decisões emocionais para compras grandes, compras pequenininhas também, né? Aquela blusinha. As brusinhas. Aquela coisa de tipo, nossa, eu quero muito isso aqui. Dá um tempo, a gente brinca aqui 3 dias. Isso aí. Dá um tempo ali de 3 dias, reflete. Outra coisa importante, se você tem uma meta, olha para essa meta e olha para essa compra que você quer fazer agora e faz uma pergunta para você. Isso me aproxima ou me afasta das minhas metas? Isso me aproxima ou me afasta dos meus sonhos? Pronto. Respondeu a pergunta, já sabe. Então, ficar atento a isso. Quero fazer uma pergunta para a Duda. Eu também queria fazer... Não, então faz você, então, vai. É pergunta surpresa. Ah, então faz, porque a pergunta surpresa é boa. Duda, afinal de contas, as bets, os tigrinhos, os ursinhos, os bichinhos, são investimentos, sim ou não? Ixi! Agora quero ver. Agora você me pegou, porque tô com uma situação, até passei pro Érico. Eu tenho uma amiga que ela ganhou dinheiro jogando nisso. Ela viu minha divulgação toda no projeto e virou pra mim e falou assim, tô com dinheiro, tô querendo investir. E eu sei que ela joga porque ela faz divulgação dos jogos. Então, e aí, como que fica? Mas o dinheiro que ela ganhou, ela quer investir. Mas a pergunta... As bets são investimentos. Se bet... Não, mas não é investimento de jeito nenhum. É risco puro, né? Isso aí. É o pior tipo de risco, não é nem um risco bom que é ensinado. Que tem ali os investimentos variáveis, né? Ainda tem um risco, mas esse, gente, não é investimento, tá? Então, se alguém falou para não investe, usou essa palavra. A palavra está errada. Esquece. A palavra está errada. Investimento é outra coisa. Investimento é aquilo que você faz pensando no seu futuro, se protegendo com um fundo de emergência, né? Planejando estudar, enfim. O investimento ele tem outro propósito, ele tem outra função, ele tem outra estrutura. Jogo de azar não é investimento, nunca será investimento. Se alguém está te vendendo isso, corra para o lado contrário, porque é cilada, Bino. Corre porque é cilada, não entra nessa. Gente, olha, nosso programa acabou.
Não, a gente vai ter que fazer um outro programa. Tem que gravar mais dois. Gostei da ideia da doutora, a gente falar sobre também. investimentos e emoções. Eu acho que a gente pode fazer isso aí. O que vocês acham, pessoal? Gostaram? Gostaram da sugestão? Quer que a gente faça o próximo programa sobre investimentos e emoções? Isso. Então é simples. É só comentar dizendo que eu quero esse programa, a gente vai trazer para vocês. Mas, ó, tem que fazer o quê? Tem que curtir, tem que comentar, tem que compartilhar. Qual foi? Hypar. Falaram isso aqui no estúdio, aqui, ó. Toda vez ele fala, tem Tá que pedir ensinando. pra hypar. Eu não sei o que é, mas isso você hypa. sabe. O negócio é hypar. Faz o hype aí. A geração Z sabe. Eles sabem tudo. Sabe. Vamos aproveitar e agradecer, né? A presença de vocês aqui, muito obrigado, viu? Muito Foi grata. muito legal. Eu gostei muito de ouvir Bastante. a Duda, as bochechinhas dela ficaram rosas, ela ficou brava, teve uma hora. Dá um zoom, pessoal, dá um zoom que vocês vão ver. Muito bom, a gente agradece. E a doutora trouxe uma profundidade muito grande, Muito né? bacana. Apesar do programa ser curto, gostei muito da profundidade, né? De não olhar para o ter, mas para o ser, eu amei isso. Ficou muito, Isso é muito importante. no meu coração aqui. Então, meninas, Que bom. muito grata, viu? Obrigada. Nós que agradecemos. E olha, você encontra o Perrengue no Spotify, você encontra o Perrengue na Pan News todas as quartas-feiras, 16h30, 90.5 FM. Você encontra o Perrengue também no Spotify, eu já falei. Você encontra o Mentira do Perrengue. A gente Ele não tá acostumado tem que ainda, acostumar, tá tem que acostumado. acostumar. No Folha Vitória, né, no YouTube e também no nosso Instagram, perrengue.financas. A gente te espera lá, manda sugestão pra gente, manda direct. Fala o que você achou desses programas, esses dois que nós falamos sobre as bets. Manda direct pra gente, a gente vai responder. E sugestão de pauta também, se for legal, a gente coloca aqui. E quem sabe, até traz você aqui para ser entrevistado também. Isso aí, até o nosso próximo encontro. Valeu, Beijo tchau, no coração, tchau. Você ouviu na 90.5 FM. Me Tira do Perrengue. Para saber mais, acesse o Folha Vitória ou a sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até o próximo.